que o Espírito de Cristo, que é o Espírito de revelação, nos revele e nos conduza a toda a verdade. Abençoa-nos, no nome de Jesus. Amém. Como disse hoje pela manhã, e dando continuidade agora no estudo ou nas mensagens que estamos fazendo do livro de Apocalipse, e aproveito para convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 8. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 6. Mas retornando, como eu disse, não é a nossa intenção entrar em temas polêmicos. Não estamos aqui para discutir escolas escatológicas ou escolas interpretativas, nem entrar em embates, combates de polêmicas, mas trazer uma mensagem numa teologia prática, uma mensagem aplicada às nossas vidas, hoje, aqui e agora. Pela manhã nós dizíamos que se termina o capítulo de número 6 perguntando: quem poderá subsistir à ira deles, a ira do Cordeiro e a ira daquele que se assenta no trono? Quem poderá subsistir à ira deles? E a resposta é dada no capítulo 7. Aqueles que têm o selo, a marca do Deus vivo, a marca do Cordeiro de Deus. Estes são os únicos que podem subsistir, permanecer de pé diante da ira do Senhor. A ira não os atingirá. Agora, na visão que João tem em Apocalipse, ele vê a abertura do 7º selo. E é justamente esta abertura do 7º selo que nós iremos falar agora. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E a mão do anjo, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Esse texto nos fala algo que às vezes pode até nos alarmar: quando os céus ficam em silêncio.
O romper do sétimo selo trouxe um silêncio, quase que eu chamaria uma pausa dramática em tudo isto que acontecia. E assim como na música a pausa serve para salientar, para dar uma maior importância o que virá depois, também aqui esta pausa traz uma grande importância. Houve silêncio nos céus, mas os céus não ficaram inativos. Os céus podem estar em silêncio, mas eles estão em ação e estão agindo por mim e por você. Os céus estão se movimentando, os anjos se movimentam, trombetas são entregues a cada um daqueles 7 anjos. Também outro anjo surge com o incensário. As orações dos santos aparecem e uma resposta é dada a essas orações, que sobem misturadas. As orações não sobem apenas como orações, mas elas são misturadas à fumaça do incenso. E foi-lhe dado não pouco, não uma pequena quantidade, mas uma grande quantidade, que se queimasse no altar, no incensário, e se misturasse as orações dos santos, e subisse diante de Deus, subisse diante do Senhor. Nossas orações sobem, e sobem até a presença de Deus. Sua oração, minha oração, nossa oração chega no trono, e elas não ficarão sem resposta. Há um silêncio, mas como diz o salmista, nenhum som se ouve, mas em toda a terra se escuta ou se faz ouvir a sua voz. Há um testemunho no meio de todo este silêncio, como a própria natureza, testemunhando, glorificando, adorando ao Senhor. E também há um silêncio eloquente. Deus fica em silêncio, e com Ele todos os céus ficam em silêncio. Por quê? Porque há ação nos céus? Sim. Porque há uma resposta que virá dos céus? Sim. Para uma maior intensidade do que virá? Sim. Mas há silêncio para que a sua e a minha, a nossa oração chegue a Deus. Isso aqui é algo extraordinário. Há um silêncio nos céus, mas me parece que as orações quebram esse silêncio, que será rompido de qualquer forma pelo estrondoso som das 7 trombetas. Há um som que virá, e um som alto que se tocará dos céus para ser escutado em toda a terra. Mas de qualquer maneira, as orações, elas interrompem. Praticamente eu poderia dizer que há silêncio, porque Deus quer escutar a minha e a tua oração. Deus quer ouvir
as nossas palavras. Deus quer escutar a nossa voz. Esse é o nível de importância que Deus dá ao que você diz, que Deus dá ao que todos os do Senhor falam, oram. Deus valoriza a nossa oração. Nós deveríamos valorizar também. Nós deveríamos dar um valor muito maior ao ato de orar do que temos. Isso é mais do que um ato de religiosidade, de prática religiosa. Isso é um ato de vida. E um ato tão solene que há como uma reverência solene nesse silêncio celestial. Os céus não estão em silêncio porque não querem nos dar uma resposta. Os céus estão em silêncio porque querem nos ouvir. E Deus quer nos atender. Deus quer nos atender, e essa será uma resposta imediata, essa será uma resposta poderosa, essa será uma resposta misturada com o fogo do altar, e que é lançada à terra. Incenso e fogo são a resposta lançado à terra, que implicam na nossa vitória. A nossa vitória é a resposta que Deus dá às nossas orações. Algo chega nos céus e algo parte dos céus. Algo chega nos céus a partir da terra. Não é o fogo da terra, nem o incenso da terra, mas o que chega nos céus são as nossas orações. De modo que essas orações, que são misturadas ao incenso, me parecem verdadeiros sacrifícios no altar, que sobem diante de Deus, como a fumaça do sacrifício sobe diante do Senhor. E você deve se lembrar que a Bíblia diz que sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e um espírito contrito, o qual não desprezará. Quando temos um coração quebrantado e um espírito contrito, somos o sacrifício agradável a Deus. Quando fazemos a sua vontade, somos um sacrifício agradável a Deus. Então somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E experimentaremos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a resposta de Deus, e a resposta de Deus será pela sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Tudo isto está na manifestação desse silêncio, onde o que é ouvido é, acima de tudo, a voz daqueles que oram as orações dos santos do Senhor. Algo muito interessante quando nós estamos falando do último selo a ser rompido. Se o último selo é rompido neste pergaminho, neste livro, que é todo escrito por dentro e por fora,
todo escrito, que não há mais espaço a se escrever, que significa que tudo já está escrito. Ele, no momento em que o 7º selo é rompido, o pergaminho está aberto. Então não é hora de ouvir, é hora de silenciosamente ler. Amém? Nós temos que entender que tudo está escrito. A palavra de Deus nos é revelada, nos é descortinada, nos é desenrolada, como pergaminho sendo desenrolado e nos revelando a cada desenrolar, na dinâmica desta revelação, nós vamos lendo. A palavra nos é revelada. E a palavra nos dará respostas. Aqui está oração e palavra. Oração da nossa parte, palavra da parte de Deus. E que este livro, a revelação de Cristo, nesta pausa dramática em meio à revelação de Jesus, que é a resposta a todas as nossas necessidades, será seguida de sonoras 7 trombetas. Quando nós falamos de 7 trombetas, a Bíblia nos diz que tudo que está aqui no Velho Testamento houve sombra e imagem do que haveria de vir. E no Velho Testamento há um lugar que nos fala de 7 trombetas. Quando o povo de Israel, atravessando o Jordão, recebe ordem de marchar, e marchar 7 vezes, ou melhor dizendo, 7 dias, e no 7º dia, 7 vezes, ao redor de Jericó. Diz a palavra: irão à frente deles os sacerdotes, e eles tocarão 7 trombetas. E quando aquelas 7 trombetas foram tocadas, as muralhas de Jericó caíram e se iniciou a conquista. Meus irmãos, praticamente essa palavra de encorajamento que nós recebemos, as trombetas serão tocadas e as muralhas das fortalezas deste mundo tenebroso hão de cair. E como disse Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não venha a cair. Então chegou a hora da nossa conquista. Quando as trombetas soam, não é para que nós tenhamos medo em nosso coração, mas que a coragem tome conta do nosso ser, e que junto com as trombetas gritemos. Há silêncio, porque há batalhas, há guerras que só se ganham em silêncio. Jesus foi mudo diante dos seus adversários. Às vezes o silêncio é eloquente, como Jesus diante de Herodes, filho de Herodes, aquele homem perverso, aquele homem mau. E que é interessante que até com Pilatos Jesus dá a palavra, mas com Herodes Jesus não lhe dá uma palavra sequer. E isso diz tudo.
tudo. Jesus foi como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, porque há batalhas que só se ganha em silêncio. E a própria conquista de Jericó, o povo fez uma espécie de um jejum, um silêncio. Eles caminharam em silêncio, rodearam a cidade em silêncio. E o que rompeu o silêncio? As trombetas e o grito do povo. Eles estavam em silêncio, mas não estavam inativos. Estar em silêncio não quer dizer que tenhamos que estar inativos. Os céus estão em silêncio, mas os céus estão em plena atividade. E essa atividade é para dar uma resposta, volto a dizer, a mim e a você. Veja o que acontece. O anjo tomou o incensário e encheu-o com fogo do altar e atirou-o à terra, dos céus à terra. Da terra aos céus, houve a oração, dos céus à terra, houve a resposta em forma de incenso e fogo. E esse incenso e fogo, esta resposta, produziu nos céus trovões, vozes, relâmpagos, mas algo também na terra, terremoto. Quando nós vamos ao livro de Atos, nós encontramos a igreja orando, e a igreja ora diante das ameaças, diante das perseguições, e diz: conceda-nos o Senhor que preguemos, e o Senhor estenda a sua mão e faça sinais, faça maravilhas. E tendo a igreja terminado de orar, o que aconteceu? A terra tremeu. Algo acontece nos céus. Nos céus há trovões, nos céus há vozes, nos céus há relâmpagos. Isso tudo é resposta de Deus se manifestando nos céus. Mas nos céus, isto que é para que o homem acorde, como no Horebe, como o profeta, como houve ventos, como houve fogo, como houve terremotos, houve tudo isto para que o profeta saísse, até que houve aquele silvio suave e Deus estava ali. E o profeta ouve do Senhor: que fazes aqui, Elias? Esse não é o teu lugar, toma o teu lugar, age, faça a diferença, Elias. E a igreja também precisa fazer a diferença. A igreja precisa sair das suas cavernas, a igreja precisa sair dos seus lugares escondidos. A igreja precisa sair, a igreja precisa reagir. Há uma resposta de Deus para a igreja, há uma resposta de Deus que produz um estremecer. A Bíblia fala sobre os apóstolos, disse: esses são aqueles que passam e movem os fundamentos da terra por onde passam.
eles perturbam, eles movem os fundamentos da terra. Onde eles caminham, há um terremoto. Nós deveríamos ser assim, um terremoto. Nós deveríamos ser assim, provocar verdadeiros terremotos, um mover, um sacudir de tudo e de todos. Eu nunca passei por um abalo sísmico, eu nunca passei por um terremoto. Algumas pessoas que conheço já passaram e me disseram: é impossível você não ser chacoalhado, você não ser movido, você não ser estremecido. Interessante que a palavra temor no hebraico, ela tem uma ideia de estremecimento diante daquilo que é sagrado. Por isso, muitas vezes você no temor e no tremor, tremendo diante de Deus, temendo e tremendo. É necessário que a terra sinta o estremecer de um mover poderoso. Tudo isto são moveres poderosos, trovões, relâmpagos, terremotos e espantosamente vozes. Não só vozes nos céus, mas vozes na terra. Há vozes na terra que produzem esse terremoto, que produzem estas vozes no céu, esses trovões, esses relâmpagos e o terremoto na terra. São as vozes que oram. As vozes que oram. E que produzem o quê? A resposta. Os céus não ficam mais em silêncio. Porque que eu saiba, aonde há trovões, não há silêncio. Aonde há vozes, não há silêncio. Aonde há relâmpagos, não há silêncio. Aonde há terremotos, não há silêncio. Deus, Ele deseja atender, e atender de forma poderosa as nossas orações. Mas nada disso aconteceria se não houvesse a oração dos santos. A igreja reage de uma maneira, a igreja tem que reagir orando. Como em Atos dos Apóstolos, que eu volto a dizer, que a terra estremeceu depois da igreja orar. A igreja tem que orar. Eu e você, todos nós, carecemos orar. A manifestação é uma manifestação poderosa, a resposta é poderosa e destrutiva. Trovões apavoram os homens. Vozes, e veja que aqui não é o sentido apenas de uma voz ou outra, é de vozes em muitas vozes. As vozes dos céus são vozes como de trombeta, são vozes como de muitas águas, são vozes fortes, são vozes poderosas, e as vozes da terra são as vozes de oração, as vozes de pregação. Isso é poder.
relâmpagos são destrutivos, são poderosos, e terremotos são destrutivos, são poderosos. E a resposta de Deus é uma resposta que você não deve temer nem os trovões, nem as vozes, nem os relâmpagos, nem o terremoto, porque você e eu e todos nós, isto vem em resposta às nossas orações. E nós temos a marca do Deus vivo, o selo do Deus vivo. Veja, essas não são apenas orações, mas são orações misturadas ao incenso. São orações que são como sacrifício, são orações que são como a adoração diante do Senhor. São aquilo que, como diz o hino, fervente oração. Orações fervorosas, e orações que, misturadas ao incenso, chegando à presença de Deus, tem uma resposta de incenso e fogo. Fogo. E eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Tudo isso faz lembrar aquele encontro quando o povo de Deus sofria no Egito, e Moisés, no monte do Senhor, viu a sarça ardente. E o que Deus dizia é: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e eu conheço a sua dor por causa dos seus exatores. Por isso eu desci para livrá-los e fazê-los subir a uma terra que emana leite e mel. Ele desce para nos fazer subir. E a mesma coisa, Deus ouve, mas antes mesmo de ouvir, Deus já viu. E Deus que vê e ouve, Deus conhece. Ele não está alheio à nossa dor, ao nosso sofrimento, e por isso Ele vem até nós, Ele desce até onde estamos e nos livra para nos fazer subir. Deus nos fará subir para possuir uma terra que mana leite e mel. Mais uma vez, as trombetas vão soar, e isso indica que a hora de nós iniciarmos a nossa conquista chegou. 7 trombetas tocando e os muros de Jericó caindo, mas as trombetas foram acompanhadas pelo grito do povo, pelo brado do povo, e é necessário que as trombetas dos céus sejam acompanhadas dos gritos, do brado da terra. Assim como nós vemos que no capítulo 7, a visão dos glorificados diz que eles diziam: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E é dito aqui no versículo 12 que os céus
os anjos que estavam de pé, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo, e a primeira coisa que eles diziam: amém, concordando com o que os homens dizem. E o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Deixe-me dizer uma coisa, a coisa mais impressionante, nós que somos de uma igreja renovada, nós que somos de uma igreja estilo pentecostal, nós usamos muito essa maneira de falar no meio da mensagem, quando quase que indagamos, perguntamos, esperamos que alguém diga alguma coisa, quando falamos algo, dizemos amém, e as pessoas dizem amém. Mas o interessante é que quando nós realmente oramos e adoramos ao Senhor, a primeira coisa que acontece é que o céu em peso diz a nossa adoração a Deus, quando nós reconhecemos que ao que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, os céus dizem amém. A Bíblia diz: há festa nos céus quando um pecador se converte, e há um amém nos céus quando nós reconhecemos que a Ele, que ao Senhor pertence a salvação. E o louvor, e a glória, e a sabedoria, e dizem, a Ele pertence não apenas a salvação, mas o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E novamente os céus dizem amém. Deus se cala porque a palavra, o rolo, será esse pergaminho desenrolado, e está todo escrito. E às vezes, não anulando que os céus têm vozes, não anulando que Deus fala, mas às vezes nós estamos esperando que o céu fale, quando nós deveríamos estar lendo. E veja, eu creio que os céus falam, eu creio que Deus fala, eu creio que o Senhor tem palavra para a nossa vida e revelação para cada um, porque Ele é Deus, Ele tem boca e Ele fala. Mas tudo já está escrito. E é necessário que eu leia, é necessário que agora eu entenda que há uma resposta, que o que eu estou esperando como resposta já está escrito, e esta é uma palavra que, ao ser lida, vai surgir. Como quando Deus criou o mundo, diz que todo mundo foi criado pela sua palavra, e quando Deus falou, assim se fez, de modo que essa é uma palavra poderosíssima, onipotente, criadora. Quando eu leio as Escrituras, eu estou trazendo poder criador, e a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, tudo está relacionado à palavra de Deus. Diz, traz à existência o que não existe. Então, esse Deus deseja nos fazer subir
Para isso Ele vem a nós. Ele vem até nós para nos livrar. Vi, ouvi e conheço. Por isso desci para libertar e fazê-lo subir. Chegou o tempo da nossa conquista. Esse não é um tempo para nos escondermos. Esse é um tempo para avançarmos, porque as fortalezas deste mundo tenebroso vão cair ao toque das trombetas de Deus e do brado do povo de Deus. Como Jericó, assim serão as fortalezas, porque a nossa luta agora não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mais uma vez eu quero dizer: quem poderá subsistir? Quem poderá permanecer de pé diante de respostas e juízos tão destrutivos como trovões, vozes, relâmpagos e terremoto? É interessante que os trovões são muitos, as vozes são muitas, os relâmpagos são muitos, mas o terremoto é um só. Para que não vá além do que se deve, sacuda a terra, mova-se os fundamentos desse mundo, mas que os homens sejam salvos, que haja realmente o cair das muralhas. Que melhor coisa para derrubar muralhas que um terremoto? Para que nós avancemos e passemos ao fio da espada. Só que essa espada não é espada que mata, é espada que salva, é espada do Espírito, é a palavra de Deus. Todo homem receba a palavra e será pregado o Evangelho em todo o mundo para juízo, e então virá o fim. Que nós realmente passemos ao fio da espada do Espírito, afiada espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Que nós possamos passar, que nós lutemos com as armas da luz, que são poderosas em Deus, para levar toda a mente, todo o homem cativo diante do Senhor. Então as trombetas não são para que nos apavoremos, as trombetas são para que, ouvindo as 7 trombetas, gritemos que as muralhas cairão e lutemos. Em outras palavras, conquistemos. Você que nos ouve, que nos vê, que ouviu esta palavra, que talvez fale a mesma pergunta que foi feita: quem poderá subsistir? Quem poderá permanecer de pé? Eu reafirmo: aquele que tem a marca do Cordeiro de Deus. Mal nenhum lhe alcançará, praga nenhuma chegará. Mas que seja claro
Isso não é uma promessa que não teremos lutas, dificuldades, adversidades. Isto é uma promessa que a ira de Deus não chegará em nossas vidas. Como pela manhã nós dissemos, eu volto a dizer, não permita que as suas vestes se sujem por causa das tribulações. Mantenha as suas vestes brancas e venha a clareá-las no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estes são aqueles, Apocalipse diz, que venceram. Isso é vitória. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. Não se apavore. Tudo que você que nos ouve precisa é aceitar Jesus como seu Salvador, é reconhecer que ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, e Ele está pronto para te dar a salvação. Senhor nosso Deus, nós oramos por aqueles que hoje tomaram uma decisão junto a Jesus Cristo, de serem feitos filhos de Deus, de serem marcados, Senhor, pelo selo, penhor e promessa do Espírito Santo, de não sofrermos de forma alguma a ira de Deus. É o que nós te pedimos e abençoamos estas vidas. Que haja, Senhor, celebração nos céus. No nome de Jesus. E eu ainda quero orar. Nós estaremos ainda falando sobre as 7 trombetas, mas eu quero ainda orar, para que entendamos que esse não é um momento de nos amedrontarmos, e que nós devemos ter um compromisso de reação, orando. Eu gostaria de pedir a você, que juntamente comigo fizéssemos um compromisso de oração fervorosa e constante. Oração que chegue nos céus e que suba até a presença de Deus no seu trono. Orações que provocam uma resposta imediata dos céus. Senhor nosso Deus, nós oramos, ó Pai, e aqui nos comprometemos a orar, a ser a igreja que reage orando, que o Senhor mande a resposta dos céus. E ó Deus, nós veremos trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que possamos, como igreja, como servos de Deus, entender que esse não é um momento de desastre, este é um momento de conquista, para ganharmos almas para Jesus Cristo, para passarmos todos pela palavra de Deus, que possamos dar valor à palavra, ler e pregar a palavra, viver a palavra, no nome
de Jesus. Senhor, ainda oro, sabedor que toda a resposta está na Tua palavra. Tudo já foi escrito. Então, ó Deus, ajuda-nos aqui, ó Pai, a mantermos a leitura, a pregação, o ensino da Tua palavra, a termos a espada do Espírito e manejarmos bem a palavra de Deus e levarmos toda a alma cativa ao Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez eu quero lembrar que no dia 31 para o dia 1º nós teremos o nosso culto e nossa live de virada do ano.